E todo domingo nós fazemos uma entrevista sobre o mercado de ações para preparar o investidor para a semana que se inicia. Hoje nós recebemos Augusto Miranda, diretor de Private Banking do Bradesco, que vai nos explicar sobre o sobe e desce da Bolsa de Valores. Augusto, obrigado por atender a Record News. A Bolsa de Valores já teve uma forte queda no auge da crise do coronavírus e depois teve uma reação. Como saber qual é o momento ideal para investir, hein? Olá, Tiago. Olá a todos. Obrigado pela pergunta. Acho que a nossa recomendação é que sempre os investidores tenham uma carteira diversificada, né? Aparentemente, o pior já passou, aquele pico de baixa também ficou para trás, dada toda a volatilidade e todo o nervosismo do mercado. Então, o que a gente vem chamando bastante atenção desses investidores, né, para qualquer investidor, é que ele faça essa diversificação, compre um pouquinho desse investimento que ele tem guardado e vá comprando aos poucos as ações. A gente acredita que existe um potencial muito grande, né? O otimismo aqui é grande no que diz respeito a essa recuperação. Então, a nossa opinião é que a melhor postura é a diversificação em várias empresas, quando a gente fala em mercado de ações, ou em várias outras classes de ativo, não deixar todos os ovos na mesma cesta. Augusto, nós estamos vivendo aí uma crise econômica, com empresas sentindo mais ou algumas sentindo menos essa questão do mercado, esses efeitos, né? Existem até as companhias que faturaram muito nesse período. Ações de quais setores podem ser mais rentáveis para os investidores nesse cenário, hein? Olha, dentro dos principais objetivos que todos os times de investimento das casas, né, das corretoras e dos bancos, é basicamente identificar um pouquinho do estilo de cada perfil do investidor, né? Cada um tem o seu perfil, então alguns mais agressivos, alguns mais moderados, mas basicamente quando a gente olha o processo todo de escolha, a gente vê naturalmente alguns setores, né, na hora de recomendar para esses clientes, para esses investidores, alguns setores que aparentemente podem se beneficiar mais, né? Então, tanto o setor de consumo, algumas empresas também no setor de varejo eletrônico, por exemplo, tendem a ser muito beneficiadas. Como você mesmo citou, alguns setores andaram bastante, né? Ou seja, se valorizaram, pois se tratam de alguns segmentos ainda que têm pouca penetração no Brasil, né? Então, quando a gente olha um pouco dos beneficiados, né, dessa crise que vivemos, dá sim para escolher alguns setores pontuais. Acho que vale também comentar aqui do setor elétrico, né, setor de saneamento, que com bons dividendos também conseguem entregar um retorno bom para os seus investidores. Agora, a Bolsa de Valores no Brasil, em geral, acompanha o comportamento das bolsas no exterior, não é isso? Perfeito. Esse ponto é ótimo. Sim, acompanha, sem dúvida, né? São raros aí os anos na história em que a Bolsa brasileira teve um retorno positivo com as ações americanas no negativo, por exemplo, né? Então, na verdade, o que a gente vê é um comportamento muito parecido, né? As bolsas no mundo, elas sempre tendem a olhar para os principais mercados de ações mundiais, e o principal deles é o americano. Então, sim, a gente caminha muito parecido com as outras bolsas no exterior. E como é que está a procura dos novos investidores pelo mercado de ações, hein? A taxa básica de juros no menor nível histórico faz as pessoas procurarem mais a Bolsa de Valores? Exatamente. Acho que a gente vê essa taxa de juros baixíssima, né, trazendo um investidor para outras alternativas. Então, acho que o grande benefício, né, quando a gente olha a parte de investimento das pessoas físicas, né, seja do menor investidor ao maior investidor, a taxa de juros com essa potencial rentabilidade menor faz com que os investidores busquem outras classes de ativos. Então, a gente tem visto uma procura maior, né, quando a gente olha o mercado de renda variável, né, e esse percentual de investidores tem crescido, né? Então, os próprios números de novos CPFs na Bolsa refletem esse aumento, né? Então, o que a gente sabe é que nesses 6 primeiros meses de 2020, a B3, né, que é a Bolsa, já adicionou mais de 1 milhão de CPFs, número maior do que o adicionado em 2019 inteiro. Ou seja, a gente já tinha tido um recorde no ano passado e a gente vem percebendo em 2020 esse aumento contínuo justamente de investidores buscando conhecer e entrar no mercado de ações, né, que requer um certo conhecimento dada a volatilidade que existe nesse mercado.
E por falar nisso, na sua opinião, quais são os maiores desafios de quem é novo nesse tipo de aplicação? O investidor brasileiro ele foi acostumado por muitos anos a esse conforto, né, da rentabilidade do CDI, né, o que não incentivava muito a aumentar o risco nas carteiras e no seu investimento, né. Acho que isso é o principal ponto aqui. Agora, o desafio é os investidores entenderem, né, o que a gente chama de volatilidade. E o que quer dizer isso? Quer dizer essas altas e as baixas que existem dentro do mercado de renda variável, né. O mercado acionário é um mercado que tem valorização e desvalorização, diferente de uma renda fixa, onde há uma consistência, né, maior. Então, é importante que na construção de seu portfólio, né, pode ser ele um pequeno portfólio, né, ou seja, uma pequena economia ou um grande portfólio, o mais importante é o investidor entender que tipo de ação ele está comprando, que tipo de setor ele está entrando, porque muitas vezes o investidor acaba comprando uma ação sem saber exatamente os riscos que está correndo, né? Então, o mais importante, eu acho que é esse processo. Não precisa ser um mega expert para conhecer, mas eu acho que o mais importante é conhecer e ler um pouco desses materiais que essas casas, as corretoras, os bancos produzem, justamente com o intuito de informar, né, e ensinar no sentido aqui educacional, o principal recado. E o segundo, por fim, seria sempre comprar ações que tenham valor, né? Acho que quando a gente olha o lado fundamentalista, né, uma empresa que tem saúde financeira boa, por mais difícil que seja o momento, a gente tem várias ações na Bolsa, Thiago, que tem um potencial de recuperação enorme. Então, comprar ações onde a gente vê um potencial e um valor agregado, né, por mais difícil que seja o momento, essa empresa se recupera e gera retorno para o seu acionista. Agora a pergunta de $1 milhão. Qual deve ser o foco do investidor nessa semana que vai se iniciar, hein? Olha, eu acho que a pergunta é ótima, né? Acho que todo mundo gostaria dessa resposta, mas ela não existe, não tem uma resposta perfeita e pragmática para ela. Eu acho que o mais importante na hora de fazer esses investimentos, Thiago, é fazer a diversificação, né? Eu acho que apostar tudo em uma certa ação ou em um certo setor traz um risco muito alto, dado o momento que a gente está. Tudo indica que o pior já passou, tudo indica que a maior volatilidade, né, ou seja, o maior estresse já ficou para trás. A gente tem visto alguns números no lado econômico, nos lados de atividade econômica, não só no Brasil, mas mundialmente positivos, mas a gente sim ainda pode sofrer algum tipo de estresse e de sustos, né, digamos assim. Então, a sua resposta, a resposta para você vai ser: diversifique seu portfólio, né, consiga ali dividir um pouquinho e não colocar todos os ovos na mesma cesta, como diriam no ditado popular. Muito bem, Augusto, muito obrigado pela sua entrevista, as suas orientações e uma boa semana para você. Para você também, obrigado.